Olá! Analisada a lei complementar, é importante o estudo também das demais fontes primárias de direito tributário que estão ao lado da lei complementar, como a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo, as resoluções do Senado, os convênios interestaduais, os tratados, enfim, todas as normas que são fontes de direito tributário, chamadas fontes primárias, ou seja, que inovam no ordenamento jurídico. Primeira questão que é importante ressaltar é o fato do Código Tributário Nacional ser uma lei ordinária, Lei 5.172, de 1966. Todavia, por se tratar de norma geral, o artigo 34 do ADCT, recepcionou essa norma com status de lei complementar. Ou seja, o Código Tributário Nacional ele é formalmente uma lei ordinária, mas materialmente ele é uma lei complementar, o que exige, caso haja a necessidade de alteração em seus dispositivos, há a exigência de lei complementar, como a Lei Complementar 104, 105 e 118, que promoveram alterações no nosso Código. A lei ordinária é a norma tributária por excelência. É por meio dela que se institui a maioria dos tributos brasileiros. Tributos federais por meio de lei ordinária federal, tributos estaduais por meio de lei ordinária estadual, tributos municipais por meio de lei ordinária municipal. Outros instrumentos normativos também podem instituírem e alterarem a legislação tributária. O próximo é as chamadas leis delegadas. A lei delegada está disposta no artigo 68 da Constituição e há a previsão do Poder Legislativo delegar ao chefe do Executivo a competência para a regulamentação de determinadas matérias. Em matéria tributária é possível a delegação da competência, salvo nas hipóteses onde haja matéria reservada à lei complementar. Da mesma forma, a medida provisória pode ser objeto melhor dizendo, o direito tributário pode ser objeto de medida provisória? Sim, desde que também não haja a edição de medida provisória relativamente à matéria reservada à lei complementar. O artigo 62, que regulamenta ou que institui a medida provisória no ordenamento constitucional brasileiro, ele ainda estabelece uma ressalva, que o imposto instituído por medida provisória só poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da conversão da medida provisória em lei, ou seja, há uma anterioridade especial quando a medida provisória instituir ou majorar imposto, e aí a norma existirá validamente, só que ela só terá eficácia no exercício seguinte, no exercício financeiro seguinte ao da conversão da medida provisória em lei. Alguns doutrinadores, inclusive, afastam a possibilidade de utilização da medida provisória relativamente a impostos, ressalvo, impostos, as demais espécies tributárias não estão inseridas nessa ressalva do parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição, mas alguns doutrinadores chegam a afirmar a impossibilidade de utilização de medida provisória em matéria de imposto, porque se a medida provisória, para ter eficácia, ela só será considerada após a sua conversão em lei, ela já não existe, já foi em virtude da conversão em lei, logo é somente lei que poderia dispor sobre matéria de instituição ou aumento de impostos. Muito bem.
Nós também temos os chamados decretos legislativos, né? São instrumentos normativos de competência do Congresso, da Câmara dos Deputados, que aprovam os chamados tratados internacionais. Os tratados internacionais em matéria tributária também é importante fazer uma ressalva. O artigo 98 do CTN, ele estabelece que os tratados internacionais revogam a legislação interna e prevalecerão sobre a legislação que lhes sobrevenham, né? Há uma crítica na redação desse dispositivo, na medida em que os tratados internacionais, eles são normas que não necessariamente se equivalem a uma lei ordinária. Na realidade, existe uma teoria chamada teoria da máscara de Vogel, que é citada no livro do professor Luiz Eduardo Schwery, que, na realidade, quando há tratado, né, nós estamos trabalhando com jurisdições distintas, né? E aí, quando se firma um tratado, o que o governo ou o Estado está fazendo é abrindo mão de parcela de sua soberania, de sua jurisdição, né? E aí, quando se abre mão, o que há na realidade é uma suspensão da eficácia da legislação interna. Não há que se falar em revogação, né? E por quê? E por que existem tratados? Né? De acordo, existem diversos tratados internacionais, bilaterais, multilaterais, inclusive o Tratado do GATT, que é um dos principais tratados em sede de legislação tributária internacional, que o Brasil é signatário, assim como tantos outros países. O Tratado do Mercosul, né, que também dispõe sobre matéria tributária. Enfim, né, então não há uma revogação da legislação interna. O que há é a suspensão da eficácia, né? E uma outra questão interessante também, relativamente aos tratados, existe uma vedação constitucional no artigo 151, inciso 3, onde a União não pode instituir isenções de tributos estaduais e municipais. Mais à frente nós veremos o instituto da isenção, né? Mas eu já adianto que a isenção seria uma hipótese de não incidência legalmente qualificada, mas só que em sede de tratados internacionais, como é a competência da União para firmar os tratados, é possível sim que a União institua uma norma que isente tributos estaduais e municipais. Por quê? Porque na realidade a gente tem que entender o dispositivo da seguinte maneira: nós temos a União enquanto ente interno da federação, mas nós também temos a União como representante da República Federativa do Brasil, representando os interesses não só governamentais internos da União enquanto ente, mas também dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, da sociedade brasileira como um todo. E nesse sentido, a União pode sim estabelecer isenções por meio de tratados internacionais, porque aí ela não está atuando como ente governamental, ela está atuando como representante da República, e enquanto representante da República ela pode abrir mão de parcela de sua jurisdição, né? Temos também as chamadas resoluções do Senado, sobretudo em termos de matéria de tributação estadual e de tributação municipal. Por quê? No nosso sistema legislativo bicameral, o Senado Federal é o representante da federação. Então, por exemplo, o Senado Federal dispõe sobre alíquotas interna e externa em sede de ICMS, em sede de IPVA estabelece as alíquotas mínimas, em sede de ITCD, resolução do Senado define a alíquota máxima, né? Então, a atuação do Senado, ela é importante, né? E a resolução do Senado, que é a norma jurídica de competência, né, exclusiva do Senado, é que será o instrumento normativo necessário para a disposição
matérias específicas, né, de sua competência específica. Por fim, né, nós também temos como fonte primária de direito tributário os chamados convênios interestaduais, né? O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha G de galo, inclusive, estabelece que os estados e o Distrito Federal deliberarão sobre matérias de isenção e qualquer outro benefício fiscal relativo ao ICMS. A Lei Complementar número 24 de 75 instituiu o chamado CONFAS, né, Conselho Nacional de Política Fazendária. Né? Esse conselho é um órgão deliberativo onde todas as unidades da federação têm assento, presidido pelo ministro da Fazenda, né? Agora com a alteração da estrutura do Poder Executivo Federal, seria o ministro da Economia, e nesse sentido, este órgão deliberativo ele dispõe sobre todos os benefícios fiscais de ICMS, e a norma emitida por esse conselho, pelo CONFAS, é denominada de convênio interestadual. Portanto, estas são basicamente as normas que são as chamadas fontes primárias do direito tributário, e já falaremos, né, no próximo vídeo sobre as chamadas fontes secundárias. Se ligue aí!